A hora de dormir é para supostamente ser um momento feliz para uma criança cansada. Já para mim, era horrível. Enquanto algumas crianças apenas reclamavam de ter que ir para a cama antes de terminar de ver um filme ou jogar o seu jogo favorito, quando criança, a noite era algo que me dava um medo profundo, e em algum lugar da minha mente ainda é. Sendo uma criança que acredita na ciência, eu não posso provar o que aconteceu comigo. Era objetivamente real, mas posso jurar que o que eu vivenciei era genuinamente o horror. Um medo que na minha vida nunca foi inigualado. Eu vou contar isso para vocês da melhor forma que eu possa. Pense o que quiser disso, mas eu já vou estar contente do simples fato de tirar isso do meu peito. Eu não consigo me lembrar exatamente quando começou, mas minha apreensão de cair no sono correspondeu com a ida para o meu próprio quarto. Eu tinha 8 anos na época, e até lá eu tinha dividido o quarto, bem feliz, eu e meu irmão mais velho. Como perfeitamente compreensível para um garoto de 5 anos mais velho do que eu, meu irmão eventualmente queria um quarto só para ele, e em resultado eu ganhei o quarto do fundo da casa. Era um pequeno quarto, estreito, ainda assim alongado, largo o suficiente para caber uma cama e alguma cômoda. Mas não muito mais que isso. Eu não podia reclamar, porque, mesmo naquela idade, eu entendia que não tínhamos uma casa muito grande. Eu não tinha uma causa verdadeira para ficar chateado, sendo que minha família era muito amável e carinhosa. Eu tinha uma infância maravilhosa durante o dia. Uma janela solitária era apontada para o nosso jardim dos fundos, nada fora do normal, mas mesmo durante o dia, a luz que se insinuava para dentro do quarto parecia hesitante. Como meu irmão ganhou uma cama nova, eu fiquei com a beliche que nós costumávamos compartilhar. Mesmo estando chateado de dormir sozinho, eu estava empolgado que eu agora poderia dormir na parte de cima da beliche, o que parecia uma das maiores aventuras que eu já tinha feito. A partir da primeira noite, eu lembro de sentir um estranho sentimento crescendo lentamente no fundo da minha mente. Eu deitei no topo da beliche, olhando para baixo, vendo minhas figurinhas de carros espalhadas pelo meu tapete verde petróleo, enquanto imaginava batalhas e aventuras tomando forma nos brinquedos espalhados no chão. Eu não podia evitar de sentir que meus olhos estavam sendo atraídos lentamente para a cama de baixo, como se algo estivesse se movendo no canto dos meus olhos, alguma coisa que não queria ser vista. O beliche estava vazio, impecavelmente arrumado com um lençol azul escuro, dobrado perfeitamente, parcialmente cobrindo dos travesseiros brancos. Eu não pensei em nada na época, eu era uma criança, e o som da televisão dos meus pais, que vinha para debaixo da minha porta, me dava a sensação plena de segurança e bem-estar. Eu adormeci. Quando você está acordando de um sono profundo para alguma coisa em movimento ou se mexendo, pode ser que tome alguns segundos para você realmente entender o que está acontecendo. A névoa do sono fica em seus olhos e mesmo em seus ouvidos, quando lúcido, alguma coisa estava se movendo. Mas não tenha dúvida disso. De começo, eu não estava certo do que era. Tudo estava escuro, quando completamente, mas havia luz suficiente vindo da rua para contornar aquele quarto sufocante. 2 pensamentos apareceram na minha mente simultaneamente. O primeiro era que meus pais estavam dormindo, porque o resto da casa estava com as luzes apagadas e absolutamente silêncio. O segundo pensamento era sobre o barulho, um barulho que tinha obviamente me acordado. Enquanto meu sono ia se desfazendo lentamente, o barulho ia se tornando mais familiar. Às vezes, os sons mais simples podem ser os mais irritantes. Um vento assobiando na janela, o balançar das árvores na rua, os passos dos vizinhos que parecem perto demais, ou nesse caso, o simples som do lençol da minha cama farfalhando no escuro. Era isso, o lençol farfalhando no escuro, como se alguém com dificuldade para dormir estivesse tentando ficar confortável na cama de baixo. Eu fiquei deitado lá, incrédulo, pensando que o som era da minha imaginação ou talvez do meu gato tentando achar algum lugar confortável para passar a noite. Foi quando eu notei na minha porta. Ela estava fechada, desde a hora que eu tinha ido dormir. Talvez minha mãe tinha ido dar uma olhada em mim antes de dormir, e então o gato tinha escapulido para o meu quarto. Sim,
Tinha que ter sido isso. Eu me virei para a parede, fechando meus olhos, com a esperança que eu conseguisse dormir de novo. Enquanto me movia, o barulho da cama de baixo cessou. Achei que tinha perturbado o meu gato, mas então eu percebi que o visitante na cama de baixo era muito menos mudano do que meu gato tentando dormir. E muito mais sinistro. Como se estivesse ficando em alerta e descontente com a minha presença. O dorminhoco incomodado começou a se sacudir e se virar violentamente, como uma criança tendo um acesso de mau humor na cama. Eu conseguia ouvir o lençol se torcendo e girando, com uma velocidade crescente. Meu medo apertou. Não com o mal-estar que eu tinha tido antes, mas agora, potente e aterrorizante. Meu coração acelerou e meus olhos entraram em pânico, procurando qualquer coisa no escuro absoluto. Eu deixei escapar um grito, como a maioria dos meninos novos fazem. Eu, instintivamente, gritei pela minha mãe. Eu consegui ouvir algo no outro lado da casa se mexer, mas enquanto eu comecei a respirar aliviado, que meus pais estavam vindo me salvar, o beliche começou a tremer violentamente, como em um terremoto, debatendo contra a parede. Eu não queria pular do beliche com medo que a coisa me alcançaria e me pegaria, me puxando para a escuridão. Então, eu fiquei lá, com meus dedos brancos de tanto apertar o cobertor em volta de mim. Eu esperei o que se pareceu uma eternidade. A porta finalmente se abriu bruscamente. Eu me deitei banhado em luz enquanto a cama de baixo, o lugar onde ficava o meu visitante não desejado, estava vazia e calma. Eu chorei e minha mãe me consolou. Lágrimas de medo seguido pelo alívio descendo pelo meu rosto. Mas mesmo pelo terror, eu não contei para ela, porque eu estava tão chateado. Eu não podia explicar, mas era como se ele fosse voltar. Se eu falasse no que tinha estado no meu beliche, se isso era verdade, eu não sabia. Mas como criança, eu achava que só porque uma coisa não estava visível, não queria dizer que ela não estava lá. Minha mãe se deitou na cama de baixo, me prometendo que ficaria lá até amanhã. Eventualmente, minha ansiedade diminuiu, meu cansaço me puxando para o sono, mas eu continuei sem descansar, acordando várias vezes por momentos em que ouvi os barulhos dos lençóis. Eu lembro que no outro dia eu queria ir para qualquer lugar. Estava em qualquer lugar, mas eu queria estar longe daquele estreito quarto sufocante. Era sábado. Eu brinquei fora de casa, feliz com meus amigos. Mesmo que nossa casa não fosse grande, nós tínhamos a vantagem de ter um grandioso jardim nos fundos. Nós brincávamos com frequência lá, e quando o gramado estava cheio, nós nos escondíamos nos arbustos. Escalávamos as enormes árvores, sincômos que se estendiam acima de todo o resto. E facilmente nós imaginávamos nos mesmos dentro de grandes aventuras em alguma terra jamais explorada. Por mais divertido que fosse, ocasionalmente meus olhos se viravam para aquela pequena janela. Normal, a pequena e inofensiva janela. Mas para mim, aquele fino limite era uma janela para um frio sinistro e tenebroso. Lá fora, o verde enxumbrilante tomando conta de nosso jardim, cheio de sorrisos dos meus amigos. Não extingui o sentimento assustador, escalando pela minha espinha. Cada pelo ficava de pé. O sentimento de algo naquele quarto, me observando brincar, esperando pela noite, quando estou sozinho, ávido e cheio de ódio. Pode parecer estranho para você, mas quando meus pais me colocaram de volta para aquele quarto à noite, eu não disse nada. Eu não protestei. Eu nem sequer inventei uma desculpa para não dormir lá. Eu, com uma expressão carrancuda no rosto, simplesmente andei para o quarto, escalei os degraus do beliche e esperei. Estava esperando como um adulto que teria contado para todos sobre a minha experiência. Mas naquela idade, eu me sentia bobo de estar falando de alguma coisa que eu não tinha como provar. Mas eu estaria mentindo se dissesse que essa era a minha razão principal. Eu ainda achava que a coisa ficaria enraivecida comigo se eu falasse demais sobre ela. É engraçado como uma das palavras podem parecer ocultas na sua mente, não importa o quão evidentes e óbvias elas são. Uma palavra veio a mim naquela segunda noite. Deitado lá sozinho, no escuro, assustado, ciente da mudança na atmosfera, um espessanto do ar, como se algo tivesse se deslocado nele. Enquanto eu ouvi o primeiro virar casual dos lençóis abaixo, os primeiros batimentos mais fortes, enquanto eu percebia que algo estava lá embaixo, mais uma vez, aquela palavra, uma palavra que tinha sido mandada para o exílio, filtrada em minha consciência, se quebrando de toda a repreensão, gritando, coçando e se cravando em meus pensamentos. Fantasma. Quando esse pensamento veio à minha cabeça, eu notei que o meu visitante desejado parou de se mexer.
Os lençóis ficaram imóveis e calmos, mas eles tinham sido substituídos por algo ainda pior. Um respirar baixo, ríspido e rítmico. Ele escapou da coisa de baixo. Eu conseguia imaginar o peito da coisa se inflando e desinflando a cada lufada de ar. Estremeci e esperava que alguém de toda a esperança que aquela coisa fosse embora sem nenhuma ocorrência. A casa ficava em silêncio, como na noite anterior, e um manto de escuridão. O silêncio tomava conta de mim, nada além do meu respirar desvirtuado e, claro, do meu colega invisível de beliche. Eu permaneci deitado com medo. Eu só queria que a coisa fosse embora, que me deixasse em paz. O que essa coisa queria? Então, algo inconfundível aconteceu. A coisa se mexeu de um jeito totalmente diferente de antes. Quando ele se mexeu na cama de baixo, parecia como se estivesse sem restrição, sem propósito, quase animalesco. Esse movimento, entretanto, foi feito em consciência, propositalmente, como um objetivo na sua mente. Aquela coisa que estava deitada na escuridão, junto comigo, a coisa que parecia com intenções de aterrorizar o menino. Calmamente e despreocupadamente, ela se sentou. O respirar cuidadoso começou a ficar mais alto, sendo que agora apenas algumas finas madeiras separavam meu corpo do respirar que não era desse mundo. Eu permaneci deitado, meus olhos cheios de lágrimas, um medo que palavras não podiam descrever para você e nem para ninguém. Essas palavras não fluíam nas minhas veias. Eu não podia acreditar que esse medo podia ainda crescer, mas eu estava errado. Eu imaginava como se essa criatura se parecia, sentada e me ouvindo por debaixo do meu colchão, esperando pegar qualquer sugestão de que eu estivesse acordado. A imaginação então ligou uma realidade irritante. A coisa começou a tocar as tábuas de madeira de onde ficava o meu colchão. Parecia acariciá-las com cuidado, correndo o que eu imaginava ser suas mãos e dedos à superfície da madeira. Então, com uma grande força, a coisa cutucou com raiva por entre as duas tábuas, bem no colchão. Mesmo pelo acochamento, parecia que alguém tinha enfiado seu dedo no lado do meu pescoço. Eu deixei sair um grito, potente e um chiado. Eu estava tremendo. A coisa na cama de baixo respondeu com gentileza, vibrando e sacudindo o beliche, como tinha feito na noite anterior. Pequenos flocos em pó de tinta da parede caíam em meu cobertor, enquanto o beliche raspava na parede, para a frente e para trás. Novamente eu estava banhado em luz, e minha mãe estava lá, amável, cuidadosa, como ela sempre foi, com um confortável abraço e palavras calmas que eventualmente acalmaram a minha mente. Claro que ela perguntou que estava errado, mas eu não podia dizer. Eu não me atrevia a falar. Eu simplesmente disse a palavra várias vezes seguidas. Foi somente um pesadelo. Esses eventos continuaram a acontecer por semanas, se não meses. Noites após noite, eu acordava com o som dos lençóis ou cobertas se mexendo. Todas as vezes eu gritava para não dar tempo da coisa me pegar. Com cada choro, a cama se sacudia mais violentamente, parando com a chegada da minha mãe, que passava o resto da noite comigo, na cama de baixo. Com o tempo, eu comecei a fingir adoecimento algumas vezes, ou vir com aquela outra razão para dormir na cama dos meus pais, mas na maioria das vezes eu ficava sozinho por algumas horas naquele lugar. O quarto, onde a luz de fora não ia muito bem. Com o tempo, você se torna insensível para quase qualquer coisa, não importa o quão horrível seja. Eu comecei a perceber que não importava o que, essa coisa não podia me machucar quando minha mãe estava presente. Eu tenho certeza que se fosse meu pai, a coisa também não poderia me pegar. Mas depois de dormir, era quase impossível acordar o meu pai. Depois de alguns meses, eu comecei a me acostumar com meu visitante noturno. Não confunda isso com uma celeste amizade. Eu detestava a coisa. Eu ainda tinha muito medo, enquanto quase podia sentir os seus desejos e personalidade, se é que pode-se dizer assim, preenchido com um ódio forte por mim, ou talvez por tudo. Meus maiores medos se realizaram no inverno. Os dias eram mais curtos e as noites mais compridas, deixando o desgraçado com mais oportunidades para me pegar. Foi um tempo difícil para minha família. Minha avó, uma maravilhosa, amável e querida senhora, tinha ficado mal desde a morte do meu avô. Minha mãe estava dando o seu melhor para mantê-la lá na comunidade por mais um tempo, o possível. Mas a demência é uma doença cruel e degenerativa, roubando da pessoa suas memórias de cada dia.
Logo, ela não reconhecia nenhum de nós e ficou claro que ela teria que se mudar de casa para um asilo. Antes dela se mudar, minha avó teve algumas noites particularmente difíceis e minha mãe decidiu que iria ficar com ela. Por mais que eu amasse a minha avó, eu sentia nada mais do que uma angústia pela doença dela. Nesse dia, eu me senti culpado pelos meus primeiros pensamentos, não por ela, mas para o meu visitante noturno que poderia aparecer e ficar sabendo que minha mãe não estava em casa. Sua presença sendo a única coisa que eu tinha certeza que me protegia da criatura. Eu corri da escola direto para casa e imediatamente tirei a coberta e o colchão da cama de baixo, removendo todas as tábuas e colocando uma velha mesinha de desenho, umas cadeiras, uma pequena cômoda. Eu falei para o meu pai que estava fazendo um escritório. O que ele achou? Ele achou adorável, mas eu seria condenado se eu desse à criatura mais uma noite ou um lugar para ela dormir. Enquanto a noite chegava, eu deitei em minha cama, sabendo que minha mãe não estava em casa. Eu não sabia o que fazer. Meu único impulso era de ir fininho até a caixa de joias dela e pegar um pequeno crucifixo da família, que eu já tinha visto lá antes. Minha família não era muito religiosa, mas naquela idade eu ainda acreditava em Deus e esperava que alguém pudesse me proteger. Embora assustado e ansioso, quando eu botava o crucifixo debaixo do meu travesseiro, preso com força em uma das minhas mãos, o sono veio a mim. Eu derivei em um sonho, com o desejo de acordar, apenas de manhã, sem nenhum incidente. Infelizmente, aquela noite foi a mais aterrorizante de todas. Continua.